bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de oração diário. Que bom que você está aqui, que bom que Deus te trouxe até aqui. Tenho certeza que Ele tem grandes planos para a tua vida. E na oração de hoje, nessa manhã, nós vamos estar pedindo a Deus, orando, clamando a Ele, entendendo sobre o poder da oração persistente. Se você está precisando de uma bênção, se você está precisando de uma resposta, se você precisa de Deus ardentemente na sua vida, saiba que essa é uma instrução bíblica do próprio Jesus, onde ele instrui que nós devemos insistir em oração, lutar, batalhar, clamar a Deus em oração, até que o Senhor nos ouça. Muitas vezes, hoje a gente não tem respostas às nossas orações, a gente não vê milagres acontecendo, porque nós temos pouca fé, pouca persistência. A oração, ela é um grande ministério. Nós precisamos estudar profundamente para entender, sobre como que funciona, como que pode a oração de um ser humano, a oração de um homem, de uma mulher, mudar a realidade de vidas, de história. Como que pode a oração de pessoas reunidas mudar a história da humanidade? Mas isso acontece, gente. Aconteceu, a Bíblia está cheia desses relatos. O problema é que hoje a gente esqueceu desse poder que nós temos acesso. Mas nós não podemos desviar os nossos olhos dessa promessa tão maravilhosa, desse recurso tão maravilhoso que Deus nos deixou, que é o poder da oração. Quando nós oramos, nós podemos de verdade mudar a realidade dos fatos que estão acontecendo ao nosso redor, do nosso futuro, da nossa vida e da vida de outras pessoas. A gente tem esse poder em acesso às nossas mãos, a umas orações de distância. Então, não é interesse do inimigo que você faça uso desse poder, óbvio que não. Por isso que orar é um desafio. Mas nós precisamos aprender, mergulhar nesse assunto sobre o poder da oração, começar a praticar isso na nossa vida e experimentar o poder de Deus agindo em nós, porque isso vai nos dar mais ânimo, mais força para continuar. E nessa manhã eu te trago uma reflexão para você que está precisando insistir em oração, tá? Para você que talvez está desanimado, para você que talvez está precisando de um milagre e tá faltando clamar mais, buscar Deus ou de mais força para você continuar pedindo. Eu quero te contar essa história que está aqui na Bíblia, que é uma história maravilhosa. Eu gosto muito dela. Jesus, ele foi um homem de muita oração. Ele orou bastante o tempo todo. Jesus, imagina, Jesus orou. Então, quem dirá nós, Nós devemos orar sempre. Ele orou por ele orou pelos discípulos, ele orou pelo ministério, ele orou por muitos pontos e ele ensinou que nós devemos orar, Ele tentou enfatizar muito isso. E um desses momentos está em Lucas, no capítulo 18, depois você pode acompanhar na sua Bíblia, que Jesus ele fala o seguinte: Jesus contou a seguinte história, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Ele contou a seguinte parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Jesus deixou bem claro que ele não era, que esse juiz não era um bom homem e tinha uma pessoa ali que estava implorando por ajuda, precisava de ajuda. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas aí ele pensou: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Então o juiz já se cansou e ele mesmo reconheceu que na parábola de Jesus o juiz fala, ele diz assim: eu sou um homem que não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa viúva está me incomodando, que eu vou dar o pedido que ela está me fazendo. Então, verso 6, o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Essa parábola ele deixou para os discípulos para mostrar, para pedir, para incentivá-los a clamar e buscar a Deus.
E ele termina questionando, dizendo: se esse homem mau, perverso, não respeitava ninguém, não temia a Deus, ele resolveu ouvir o pedido daquela mulher que estava ali insistindo, quanto mais Deus. Vocês acham que Deus, que ama vocês, que se importa com vocês, que se interessa com vocês, não vai se apressar para vir atendê-los e se apressar e vir depressa socorrer vocês que estão clamando dia e noite? Essa foi uma parábola para que os discípulos entendessem a importância de buscar, clamar a Deus sem desanimar. E Jesus, ele termina com a pergunta: será que eu vou encontrar fé na terra? Será que existem pessoas que têm fé suficiente para buscar e clamar a Deus várias vezes até terem as suas respostas, até ouvirem os seus pedidos atendidos? Eu sei que hoje na nossa cultura soa um pouco estranho a oração insistente, né? A gente fica pensando: mas por que Deus quer que a gente fique pedindo tantas vezes? Se Deus tem poder, por que Ele não nos atende? Por que Ele não resolve? Gente, nós devemos deixar nossa arrogância, nosso egoísmo, nossa prepotência de lado. Existem pedidos que sim, precisam de insistência em oração, porque tem coisas que Deus precisa mudar em nós, coisas que Deus precisa mudar ao nosso redor, respostas que Deus precisa dar abrindo os nossos olhos, e talvez simplesmente porque Deus sabe o tempo certo das coisas, mas não que Ele vai ficar sentado esperando e mover a vida das pessoas porque Ele sabe o que é melhor. Não, a oração faz diferença. As pessoas têm o livre-arbítrio, e se nós não orarmos, se nós não pedirmos, Deus, Ele não vai intervir diretamente na vida daquela pessoa, porque vai deixar que ela siga o seu rumo. Consegue entender como a oração ela faz diferença? Ela faz diferença, e nós precisamos estar dispostos a lutar o quanto for necessário, buscar o quanto for necessário para que Deus escute as nossas orações, porque Ele está disposto a nos ouvir. Então, nesse momento eu vou orar por você. Se você tem desanimado, se você tem se sentido enfraquecido, se você tem se sentido sem forças e já desistiu de orar, ou quem sabe você ora 1, 2 vezes e aí não tem resposta e desanima, vou orar pela tua vida nesse momento. Eu vou fechar os olhos, te convido a participar em oração comigo agora. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, para insistir contigo, Senhor, para clamar a Ti, para rogar a Ti, para insistir diante de Ti, Senhor. Na Bíblia existem dezenas de exemplos que mostram que nós devemos orar e orar insistentemente. Jacó, ele brigou com o anjo, brigou até receber a bênção, e nós sabemos que o objetivo disso está na Bíblia, é para mostrar que muitas vezes nós precisamos insistir em oração. A gente não está no mundo perfeito, muito longe disso. A gente está em uma guerra, nós estamos no meio de uma grande batalha e, como tal, nós precisamos guerrear, lutar, brigar pela vitória. Existe todo um universo espiritual interessado na nossa salvação e também toda uma hoste angelical do mal interessada em nos perdermos. E nós estamos no meio desse grande conflito e precisamos buscar ardentemente a presença do Senhor na nossa vida. Por isso, Deus, eu peço a Ti que nos ensine, Deus, a sermos pessoas de oração perseverante. Pessoas que insistem, pessoas que buscam, que clamam até obterem uma resposta do Senhor, seja ela qual for. Senhor, pessoas que não oram apenas uma vez, um dia, e que se sentem desanimadas porque não vem a resposta imediatamente, mas pessoas que confiam tanto na Tua palavra que continuam insistindo em oração até obter um retorno, porque a Tua palavra diz que não existe oração que seja ignorada e lançada fora. Então, Senhor, eu peço a Ti nesse momento que restaure a força, Senhor, dos Teus filhos, que restaure, Senhor, a fé, que restaure a esperança, que restaure, Senhor, a capacidade, ou nos dê, a capacidade de nós não desistirmos diante do silêncio, de nós insistirmos em oração, de nós suplicarmos, de nós clamarmos. Deus, se alguém aqui precisa de um milagre, Senhor, muito grande, que essa pessoa clame a Ti, Deus, que ela busque o Teu nome, que ela derrame a sua alma perante o Senhor, que ela clame em oração, que ela se levante, Senhor, seja de madrugada, de manhã, seja assistindo esses vídeos e orando junto, mas, Senhor, que essa pessoa derrame o seu coração a Ti, clame a Ti, tendo a certeza de que vai obter uma resposta vinda dos altos céus, Senhor.
Eu peço a Ti, Deus, que nos ajude para que a gente não desanime diante dos ataques do inimigo. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, que a pessoa que está participando comigo aqui nessa oração, ela vai, Senhor, receber um novo fôlego de vida, um novo fôlego espiritual, para que ela consiga voltar a orar e a Te buscar, Senhor, como ela sabe que precisa fazer. Eu declaro, Senhor, que as orações que essa pessoa está esperando resposta vão ser atendidas em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, pela fé na Tua palavra, que esse silêncio, Deus, vai ser rompido no Teu tempo, no momento certo, para que essa pessoa consiga escutar a Tua voz e ver qual é a resposta clara e direta que vem do céu para a vida dela, Senhor. Eu declaro que bênçãos que estão travadas nesse momento estão liberadas em nome de Jesus. Que preocupações, ansiedades que essas pessoas estão tendo, Senhor, elas estão removidas pelo poder da oração que nós estamos clamando a Ti nesse momento. Senhor, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir sob hipótese nenhuma, Senhor. Nós não vamos dar ouvidos às sugestões do inimigo tentando nos afastar de Ti, mas nós permaneceremos de pé, firmes, lutando se preciso for, como Jacó lutou com o anjo, insistindo, incomodando se preciso for, como Jesus deu a parábola dessa mulher que de tanto insistir, o juiz ouviu a sua voz. Não que essa seja, Senhor, não que esse juiz seja comparado a Ti, nós entendemos a história, mas no sentido de que Tu és um Deus tão bom, tão misericordioso, que está disposto a rapidamente vir nos ouvir. Então, Senhor, nós nos entregamos, clamamos e confiamos que as nossas orações estão sendo ouvidas neste momento e já foram atendidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você sinta o poder e a presença de Deus no seu dia a dia, que você entenda que algumas orações, que relacionamento com Deus é perseverança, gente, perseverança. Persevere em oração, clame a Deus, faça um propósito de oração com Ele, busque, não desista, não desanime, porque Deus não é homem para falhar, Ele não é homem para voltar atrás. E Deus diz na palavra dele que aquele que busca encontra, aquele que bate vai ter a porta aberta, aquele que quer conhecer de Deus vai o encontrar, é uma promessa, está na palavra dele. Então não desanime de buscar o Senhor, não desista de clamar a Ele em oração, porque Deus está absolutamente disposto e ansioso para te receber, para te ouvir, para te responder, para atender o seu pedido. Então clame a Ele, declaro bênção sobre a tua vida. Todos os dias estamos aqui orando juntos às 6 horas da manhã. Já te convido, se inscreve aqui no canal para você fazer parte da minha lista, do meu ministério de oração. Todas as pessoas que são inscritas aqui recebem uma oração intercessória diariamente, de forma especial na tua vida. E deixa aqui embaixo no comentário o seu pedido de oração especial para que nós possamos estar orando juntos durante essa semana uns com os outros e nesse ministério de oração também particular pela tua vida, tá bom? Um grande abraço e nos vemos amanhã às 6 horas aqui para orarmos juntos. Deus te abençoe.